Boa noite. O objetivo do nosso trabalho hoje é fazer uma apresentação do Fundo Rotativo Solidário da Habitação. Cada um de vocês que está aqui presente, eu vou pedir que vocês se utilizem um pouquinho da memória. Pensem o que vocês fizeram antes de chegar aqui, nessa apresentação. Vamos retroceder um pouquinho mais, hoje de manhã, como é que foi o café da manhã, ontem, como foi o nosso dia. E vou pedir para retroceder cada vez mais na memória, investigar na memória qual é o primeiro elemento que vocês conseguem se recordar, qual é a idade que vocês tinham quando vocês têm gravado na memória esse primeiro elemento, essa primeira lembrança. 7 anos, 5. Normalmente eu percebo sempre esse espaço. Agora nós podemos retroceder ainda mais. Não vamos usar aqui nenhuma técnica de introspecção, buscando memórias mais profundas. Não vamos fazer nada disso. Vamos nos utilizar de um recurso muito simples. Vamos nos utilizar do que a história nos ensina. E vamos utilizar esse elemento para continuar retrocedendo. Como era a vida dos nossos antepassados, o que acontecia antes, e voltando, nós chegamos aonde? Nós chegamos nos primeiros elementos da história do ser humano, o momento pré-histórico. Observem que essa imagem que está sendo apresentada, ela retrata esse cidadão, que não era ainda cidadão, era simplesmente um indivíduo que precisava coletar o seu próprio alimento. Depois, com a evolução, ele aprendeu a plantar o seu alimento. Agora, se nós analisarmos esse instante pré-histórico, que é onde a história nos começa a mostrar o início da nossa civilização. E esse momento atual, onde nós estamos. Toda essa evolução, qual é o elemento que tem dentro do ser humano que o impulsiona para essa evolução? Qual é esse elemento? A inteligência, muito bem. A vontade de enfrentar os desafios, exatamente. O sonho, também, mas não é exatamente o sonho. O sonho talvez seja um impulsionador, mas o que tem dentro do ser humano que o faz constantemente progredir? O que faz com que aquele ser humano que veio lá daquele momento das cavernas e hoje esteja vivendo em uma realidade completamente diferente. É aquela vontade de ultrapassar os desafios, de ultrapassar os limites, de ir além, de enfrentar os seus desafios e encontrar soluções que lhe tragam sempre melhores condições de vida, melhores condições de segurança, maiores condições de perpetuar a espécie. Eu vou dar agora um pequeno passo na evolução, mas é um passo que levou milhares de anos. Vejam essa nova imagem. Nós temos aqui simbolizado o momento onde o ser humano cria o processo de trocas. Qual era o limite que havia antes e que foi ultrapassado com a criação do modelo de trocas? Cada ser humano estava limitado à sua própria capacidade de coletar os seus alimentos. E alguns tinham mais capacidade de mergulhar, de buscar frutos do mar, outro tinha mais capacidade de buscar frutas que estavam altas. E a partir desse compartilhamento, desse elemento de trocas criado, o ser humano ultrapassa essa barreira do seu próprio limite pessoal e começa a encontrar, então,
benefícios que são coletivamente conquistados pelo grupo. Nós temos aqui na imagem, inclusive, um outro elemento que é criado, que é o peso nesse elemento de trocas. Nós temos aqui um indivíduo ofertando cocos e o outro ofertando pêssegos. E eles criam um peso entre esses dois elementos, onde um coco vale 3 pêssegos. E qual é o novo limite? Qual é o novo limite estabelecido a partir do momento em que o ser humano começa a interagir de uma forma comunitária e começa a trocar os produtos? O limite é imposto pelo próprio sistema de trocas, onde um indivíduo tem acesso a um produto, quer fazer a troca com o seu colega, com o seu vizinho, mas este quer um produto de um terceiro. E aquele modelo de trocas ele se complica e ele exige a criação de um novo elemento para que o ser humano, de novo, dentro daquele ímpeto de ultrapassar as fronteiras, de conquistar avanços, de encontrar cada vez mais recursos, mais condições, o que o impulsiona na sua evolução, o ser humano cria, muito tempo depois, o elemento que simboliza as trocas, que é o dinheiro. E observe que com a criação do dinheiro, que quantifica cada uma das trocas e permite trocas complexas, surge uma nova possibilidade. A possibilidade de que trocas sucessivas possam permitir o acúmulo de um determinado recurso que no futuro seja utilizado para algum bem com valor muito superior. Toda essa evolução a partir da criação do dinheiro, ela continua e ela propicia locais específicos onde as trocas são realizadas, os grandes campos de comércio, os grandes campos especialmente designados para trocas, e que hoje, na nossa modernidade, chegamos aos shopping centers, os espaços especialmente pensados e designados para que se exerça esse modelo de trocas. Agora, uma pergunta importante para todos vocês. A partir da criação do dinheiro, a partir do momento onde trocas sucessivas possam ser acumuladas, no que o ser humano tem como objetivo utilizar esse recurso acumulado? Nós podemos ter aqui quase que a unanimidade dizendo que o bem maior, o bem de maior valor e que é o que cada um de nós gostaria de conquistar é a casa. E surge então aqui uma primeira forma de adquirir a casa. A primeira forma de adquirir a casa é justamente o acúmulo de recursos que sucessivamente vão sendo reunidos, recursos excedentes que possam ser acumulados e que isso forma uma quantia suficiente para que eu faça a aquisição da casa à vista. Mas vamos voltar ali, qual é o raciocínio dos limites que vão sendo estendidos com a evolução do ser humano? Qual é o atual limite? No momento que o ser humano já tem desenvolvido todo um sistema financeiro, já tem desenvolvido a condição de que com o seu trabalho, com os seus produtos, ele consiga utilizar o dinheiro e consiga ter algum excedente a cada mês e consiga utilizar esse excedente para que ele seja acumulado e que possa ser utilizado para a compra de um bem com valor muito mais alto. Onde está agora o limite? O limite está na análise financeira de alguns de vocês aqui presentes que vão pensar: se eu consigo acumular uma determinada quantia financeira todos os meses,
quantos meses são necessários para que eu possa adquirir a minha casa. E muitos de vocês aqui presentes vão chegar à conclusão de que é necessário mais do que uma vida inteira para conquistar essa casa. E aí então, esse limite precisa ser ultrapassado, e ele foi ultrapassado pela segunda forma de adquirir uma casa. Essa imagem, ela simboliza o momento onde o ser humano cria o crédito. O crédito é aquele modelo que faz com que o produto seja o próprio dinheiro. E esse dinheiro, ele é adquirido com o empenho do seu trabalho futuro. Veja que interessante. Aquele trabalho que ainda não foi executado, aquele recurso que você ainda não conquistou, você pode empenhar esse recurso para vincular no contrato de crédito e dessa forma comprar o produto que é o dinheiro e utilizar o dinheiro para comprar a sua casa. Uma grande evolução que jogou esse limite ainda mais além, que fez com que muitas pessoas que numa compra à vista não teriam condições efetivas de comprar o seu imóvel, passassem a ter esta condição. O crédito, ele traz junto o elemento dos juros, que é o preço que é pago por esse produto que é o dinheiro. E esse é o novo limite. Muitos, dentro do seu rendimento mensal, não conseguem ter recurso suficiente para pagar pelo crédito e pelos juros que estão embutidos dentro desse recurso. Então, o novo limite está estabelecido entre aqueles que têm o recurso suficiente para pagar os juros, que adquirem a sua casa, e os que estão além desse limite. Estabelecido esse limite, surge então a terceira forma de adquirir a casa, e esse modelo surgiu um pouco mais de 30 anos atrás. Quem aqui se recorda? Década de 70, surge o modelo de consórcio. O modelo de consórcio, ele estendeu ainda mais essa barreira, colocou muito mais pessoas dentro do acesso da casa própria, porque utilizou de uma forma muito inteligente o trabalho do grupo. É um sistema cooperativista, mas que funciona dentro de uma instituição privada. É um sistema onde o grupo se colabora, o grupo trabalha em conjunto, o grupo solidário adquire os recursos. E os recursos sendo do próprio grupo, nós eliminamos o elemento do juros, porque os juros era uma barreira anterior. O limite era conseguir pagar os juros. E no modelo de consórcio, retiramos essa barreira e essa barreira é novamente estendida e novamente muitas pessoas passam a ter acesso à habitação por esse modelo inovador que vem há décadas sendo utilizado. E eu volto a fazer a mesma pergunta para vocês. Qual é o novo limite estabelecido? Qual é a barreira que está agora determinando quem tem acesso e quem não tem acesso à habitação? Observe que desde o momento do homem pré-histórico, essa vontade de ultrapassar as barreiras que vem impulsionando toda a evolução humana. E definida essa nova barreira, surge a vontade de ultrapassá-la. A barreira é conseguir pagar a parcela integral, ao mesmo tempo que o cidadão ainda não tem acesso à sua casa e tem que pagar o seu aluguel. Então ele tem dois custos com a habitação. Ele está pagando a sua parcela de participação do consórcio e está pagando também o seu aluguel. E aqueles que dentro do seu orçamento pessoal, essa conjunção desses dois elementos não permite financeiramente esse comprometimento mensal,
ele está além da barreira. Ele não consegue ainda acessar a sua habitação. Surge então o quarto modelo de acesso à habitação, que começou a ser difundido há 5 anos atrás, do Fundo Rotativo Solidário da Habitação. Ele inova quando permite que os recursos que compõem, os recursos utilizados para as contemplações, como no modelo do consórcio, não sejam apenas recursos do próprio grupo, mas permite que empresas também possam colaborar, que o governo também possa colaborar com recursos, porque essa operação ela funciona dentro de uma organização social. As empresas, quando colaboram com uma organização social, têm a sua dedução fiscal em impostos, têm os seus incentivos fiscais. E o governo, quando colabora com uma organização social, permite que essa organização social trabalhe em paralelo com o governo, buscando enfrentar os desafios, buscando trabalhar nos desafios sociais que nós temos em nosso país. Esse modelo do Fundo Rotativo Solidário da Habitação, ele traz essa pequena inovação de que o valor da parcela antes da contemplação é menor do que depois, quando o cidadão já está morando dentro do seu próprio imóvel. E isso faz com que caiba no bolso, faz com que você consiga conciliar o seu aluguel com a parcela de contribuição no Fundo Rotativo Solidário da Habitação, enquanto não contemplado. Agora observe que cada um desses modelos tem características positivas e tem características negativas. E é muito importante que nós façamos uma análise rápida de quais são as características positivas e quais são as características negativas de cada um desses modelos, para que nós possamos analisar qual é o modelo que é mais adequado para a minha realidade. Então vamos lá. Primeiro modelo. Nós falamos em compra à vista. O que é positivo numa compra à vista? Muito bom. Numa compra à vista, nós temos poder de barganha. Quando nós temos todo o recurso para comprar um imóvel, nós temos condições de negociar melhor o valor desse imóvel. Essa é uma característica muito clara da compra à vista. E uma característica negativa: a imobilização do capital. O brasileiro ele tem uma característica do empreendedorismo. É uma característica muito clara entre os brasileiros que sabem lidar com recursos, que fazem com que o dinheiro trabalhe a seu favor, que desenvolve a sua micro e pequena empresa, que desenvolve as suas atividades e sabem utilizar o dinheiro para alavancar essas atividades. E esse cidadão, mesmo que ele tenha acumulado todo o recurso para compra à vista de uma casa, se ele fizer isso, ele está imobilizando todo esse capital e não está permitindo que esse capital trabalhe a seu favor. Então, a imobilização do capital é uma característica negativa da compra à vista. Vamos para o segundo modelo. Crédito. Característica positiva: o acesso mais rápido. Se você não tem todo o recurso, você pode comprar o recurso restante, assumir um financiamento, e aí você tem mais rápido o acesso. Imobiliza menos capital, perfeitamente. E características negativas: os juros. O juro ele é o principal vilão da compra a crédito, porque nós chegamos a pagar 4 casas para morar em apenas uma. Então, sem dúvidas, os juros é o grande vilão desse modelo. Terceiro modelo. Quais são as características positivas e características negativas? Característica positiva, o fato de não ter juros. O recurso é do próprio grupo no modelo de consórcio. O grupo se cotiza e o grupo não depende de recurso externo. Não dependendo de recurso externo, não tem por que pagar juros por esse recurso.
claramente. E característica negativa depende de um processo de contemplação. O modelo do consórcio, ele é um modelo que você não tem acesso imediato ao imóvel, como nos dois modelos anteriores. Você compra com crédito ou você compra à vista, você tem acesso imediato. Se você participa de um grupo de consórcio, você precisa cotizar, precisa participar do grupo e precisa trabalhar em conjunto com o grupo para ter a sua contemplação dentro dos critérios, dentro das regras estabelecidas pelo grupo. Muito bom. E no Fundo Rotativo Solidário da Habitação? Características positivas, não tem juros, como no consórcio, e não tem a simultaneidade do pagamento da parcela integral do imóvel, enquanto não residindo, e o aluguel. Essa é uma característica muito forte, positiva. Nós vamos ver outras depois numa tabela comparativa. E uma característica negativa, o processo de contemplação, que é a mesma característica negativa que também existe no modelo de consórcio. Vamos então analisar todas essas características positivas e características negativas resumidas nessa única tabela. Observe um ponto muito importante aqui nessa primeira linha da tabela, onde nós temos o custo de documentação. Sempre que se faz a aquisição de um imóvel, nós temos que ter um recurso para pagar o ITBI, a escritura, o registro, documentação, matrícula. Esses valores chegam a 15% do valor do imóvel. Nos três primeiros modelos, compra à vista, compra a crédito ou consórcio, você tem que ter acumulado esse recurso em poupança para bancar esse pagamento, para bancar esses custos no momento de registro da documentação para que o imóvel seja transferido para o seu nome. Imaginemos aqui, a tabela ela está trabalhando com um imóvel de R$100 mil, nós estamos falando aqui de R$15 mil, que independente dos outros custos de cada um dos modelos, você precisa ter extra, especialmente para a documentação. Esse é outro grande diferencial do modelo do Fundo Rotativo Solidário da Habitação, porque você pode financiar junto com o seu imóvel a documentação. Ou seja, você pode comprar um imóvel de R$100 mil e financiar 115, considerando que esses 15 são exatamente custos para registro, para documentação, para que o imóvel esteja em seu nome, para que o imóvel represente efetivamente a segurança da família. Nós temos aqui na tabela também demonstrado o recurso necessário para o desembolso, onde de novo vou pedir uma atenção especial aqui para a última coluna, onde mostra que no caso de um imóvel de R$100 mil, a contribuição mensal antes da contemplação pode ser de apenas R$100, e depois da contemplação, depois que o cidadão já está residindo no seu imóvel, são somados mais R$278, que é o efetivo financiamento. É a devolução para o grupo dos recursos que foram recebidos. Vou pedir ainda uma atenção para vocês, agora no finalzinho, para chamar atenção o que significa FRSH. Fundo Rotativo Solidário da Habitação. Fundo, lugar onde se reúnem recursos financeiros com um determinado propósito. Rotativo, porque esses recursos, quando contemplam uma família, essa família devolve integralmente para o fundo. Solidário, são recursos da própria comunidade, são recursos dos próprios participantes, por eles próprios doados ou por eles conquistados junto a empresas e junto a governo. E habitação, porque é um trabalho específico e exclusivo para habitação. Vamos refletir ainda cada uma das vantagens, cada uma das desvantagens e vamos entender qual é o público que é mais adequado para cada um dos modelos que foi apresentado. Eu finalizo essa etapa da minha apresentação com essa frase,
que simboliza a força que nós estamos utilizando neste trabalho. Observe que quando nós somamos a força de cada um dos aqui presentes, isso não representa a soma simples da força de cada um, mas sim a potencialização dessas forças. Porque essa é a maior força que existe no nosso país, que é um Estado democrático. É a força da vontade de cada um, é a força de cada um dos presentes, é a força da vontade de cada um dos cidadãos que compõem o nosso país.